Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um bloco aqui do nosso curso. E na aula de hoje nós vamos falar sobre algo que nos acompanha diariamente, que é a necessidade de enviar e receber arquivos para os nossos clientes. Eu peguei uma transição do processo físico para o eletrônico, então eu já contatei muito cliente para poder me trazer, né, os documentos dele fisicamente para eu poder escanear. Inclusive, a gente tem aqui a minha impressora, né, uma multifuncional, onde eu já utilizei bastante o scanner dela e percebi que ao longo dos anos, cada vez menos eu ia utilizando essa função da impressora multifuncional. Isso porque, como os processos passaram a ser eletrônicos, inclusive a gente passou a ter que digitalizar os documentos e chegou um momento que eu já não pedia mais para o cliente ir ao escritório para trazer aquele documento físico para eu poder fazer o scanner dele. Inclusive, isso tem muito a ver também com a modernização dos aparelhos celulares, né? As câmeras dos celulares ficaram muito boas. Inclusive, existem diversos aplicativos que a gente pode utilizar para escanear um documento físico através da câmera do nosso celular. Alguns exemplos que eu utilizo, por exemplo, é o da Adobe, né? Tem o Adobe Scan, onde eu simplesmente vou fotografando as folhas de um documento e ao final ele transforma em PDF e já coloca ali todo um contraste que de fato parece que o documento foi escaneado. Fica a qualidade muito boa, ainda perde na minha concepção muitas vezes, por exemplo, para um scanner aqui, porque você vai fechar ali a tampa e ele vai digitalizar de forma praticamente perfeita, mas confesso para vocês que ao fazer a digitalização de muitos documentos, um celular me atende muito bem. E com o passar do tempo, né, com a evolução das câmeras dos celulares, dos softwares de edição que puderam fazer com que a gente pudesse rapidamente digitalizar um documento físico na palma da nossa mão com o nosso celular, um aparelho que a gente já tem, né, sem a necessidade de comprar um scanner, uma digitalizadora, enfim, se tornou muito mais prático. Eu passei a utilizar cada vez menos o nosso scanner aqui do escritório. E todo um processo de evolução, né, com o passar do tempo também, até para a praticidade do próprio cliente, eu acabei utilizando cada vez menos também o próprio celular. Isso porque hoje, ao pedir um documento para o cliente, ao enviar um documento para ele, eu entrego para ele as opções que ele tem, como, por exemplo, ir ao meu escritório para que eu possa fazer a digitalização, ou ele tirar uma foto e mandar para mim, né? E a maioria dos clientes acabaram se adaptando muito a esse tipo a essa forma de enviar a documentação. Então, ele simplesmente tira a foto da identidade, me encaminha muitas vezes por um aplicativo de transferência de mensagem rápida, como no caso do WhatsApp, e afinal todo mundo praticamente tem o WhatsApp instalado no celular, então se torna uma das ferramentas mais práticas e úteis para a gente poder estar conversando com o cliente, enviando e recebendo documento. E é sobre isso que eu quero falar na nossa aula de hoje, sobre essas formas que a gente pode estar utilizando para otimizar o nosso dia a dia. Como vocês perceberam no início da conversa, né, eu peguei uma transição do processo físico para o eletrônico. Então, eu tinha que pedir para o cliente lá com o escritório, então ele ia com um bolo de pastas e documentos para eu fazer a digitalização. Com o tempo, essa prática foi diminuindo cada vez menos, até porque o próprio cliente ele entendeu que se ele pode, na casa dele, tirar as fotos de determinado documento e mandar para o advogado, isso facilita porque ele não precisa se locomover até o escritório. Inclusive, isso possibilita que ele tenha ali muita agilidade, uma efetividade muito melhor. Eu ainda continuo dizendo que o cliente pode comparecer e deixar os documentos comigo, mas a grande maioria acaba optando por fazer essa própria digitalização ele mesmo e enviando o documento para a gente. Mas é muito importante, como a gente está em um processo de digitalização, que a gente mantenha esses dados de forma segura, inclusive a transferência desses arquivos seja de forma
segura, inclusive para que a gente possa respeitar as normas, as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu também sou pós-graduado em LGPD, né? Ao enxergar ali a importância que é um mercado da privacidade de dados, decidi começar a minha pós-graduação, terminei na Lei Geral de Proteção de Dados e com certeza eu vou trazer aqui uma visão de uma pessoa que atua visando sempre a proteção da privacidade dos dados de todas as pessoas. Então, é muito importante que a gente, ao trazer esse novo método de envio e recebimento de arquivos de forma digital, que a gente também tenha precaução no que diz respeito ao tratamento de dados, tá, gente? Vou dar aqui um seguinte exemplo. A partir do momento em que você pede para o cliente enviar a foto de um documento, muitas vezes os nossos celulares, ele recebe algum determinado documento e ele armazena em determinada pasta. E eu não sei você, né? Acho que as pessoas deveriam, sim, mesmo que você atue individualmente, separar muitas vezes o celular pessoal do celular do escritório, né? Do seu negócio, da sua atuação como advogado. Porque a partir do momento que você faz isso, fica muito mais fácil você zelar pela privacidade dos documentos que, consequentemente, acabarão por estar naquele teu celular. Então, vamos supor que o cliente mandou a foto de uma identidade e ele foi parar na sua galeria. E aí você está ali com alguns amigos que pedem para ver em algum momento seu telefone e acabam por passar as suas fotos, né? Ver as fotos da sua última viagem. Imagina se outra pessoa venha ter acesso a uma foto ali de um documento de um cliente, algum dado pessoal dele. Então, a minha recomendação é para que você, a partir do momento em que você recebe documento de cliente, que esse meio pela qual você está aceitando receber, que você comece a pensar na proteção desse meio contra uma possível invasão ou até mesmo um acesso não autorizado para terceiros, tá, gente? Então é muito importante que a gente tenha essa cautela, sempre de preferência colocar uma senha no celular para que outros não possam vir a ter acesso, tá bem? E aqui eu vou falar hoje com vocês sobre algumas ferramentas que utilizo para, por exemplo, armazenar arquivos dos clientes, né? É muito legal quando a gente passa a ter um procedimento de digitalização, inclusive já comentei isso algumas vezes em alguns artigos que eu publiquei sobre organização de escritório de advocacia, aonde ao longo de mais de 8 anos de atuação, eu tenho até hoje apenas um armário. E eu, inclusive, apenas a metade dele está com documentos físicos de clientes. Isso porque a gente sempre prezou pela digitalização. Eu não quero ficar com documento caso não seja necessário, não quero ficar com documento original de cliente, às vezes documento de compra e venda, certidões. Eu faço o máximo possível para não armazenar esses documentos originais, principalmente pelo fato de que a grande maioria dos documentos hoje que eu preciso, eles vão ser digitalizados, tá, gente? Então, eu tenho basicamente um arquivo. E aí um arquivo físico, né? E aí você deve se perguntar, Felipe, como que você então armazena os arquivos dos seus clientes? E eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, o serviço que eu utilizo como principal hoje, pessoal, é o Google Drive. Esse serviço aqui, ele pertence a Google, que nada mais é do que uma espécie de computador na nuvem. Nele eu posso armazenar arquivos aqui de acordo com o espaço que eu tiver contratado. Como você pode ver, essa conta aqui ela possui 15 GB de espaço de armazenamento. Eu posso inclusive comprar mais espaço caso todos os arquivos que eu tenho sejam superiores ao espaço do plano básico. Como você pode ver aqui, um plano básico deles para 100 GB de arquivo é algo em torno de R$ 7,00 por mês, inclusive com uma promoção aqui nos 3 primeiros meses por R$ 1,69. E aí nós temos posteriormente, né, um plano de 200 GB que vai dar algo em torno de R$ 10,00 por mês.
Aí você pode pensar, Felipe, eu vou pagar R$ 10 por mês para ter o arquivo armazenado na nuvem. Se você pensar que você teria que, ao fazer um upgrade de armazenamento, comprar um armário que vai, inclusive, ocupar um espaço físico, seja no seu home office, seja no teu escritório, então é como a gente fala em relação a você pagar o aluguel de uma sala física e como você pagar o registro de um domínio ou a hospedagem de um site que esteja na internet, né? Você está ali alugando o seu espaço. Então, da mesma forma que você contrata espaço físico para armazenar arquivo físico, você contrata espaço digital para armazenar arquivo digital. Então, aqui a gente tem esse exemplo aqui muito bacana desse serviço do Google, tá, gente? Não estou fazendo propaganda. Existem outros serviços, como, por exemplo, o OneDrive, que é um serviço também de armazenamento na nuvem da Microsoft. E lembra que a gente também, ao longo desse curso, a gente vê como criar a hospedagem de um site, e uma hospedagem nada mais é do que um espaço na internet. Eu posso, inclusive, utilizar esse provedor de hospedagem de arquivo para enviar os meus arquivos e os arquivos dos meus clientes. Posso, inclusive, contratar um serviço de segurança para essa minha hospedagem, onde eu vou trazer muito mais garantias para os documentos desse cliente, tá, gente? Então, aqui a gente tem os planos e os preços do serviço OneDrive, dessa vez aqui da Microsoft. E o legal de se utilizar um serviço desses daqui, gente, por exemplo, é que a partir do momento em que eu tenho os meus arquivos armazenados, todos eles na nuvem, eu consigo acessar de qualquer lugar que eu esteja. Eu perdi a conta de quantas vezes, quando eu fui sair para uma audiência, eu tive que imprimir o processo ali, pelo menos as principais peças, para que eu pudesse folhear, reanalisar ou então fazer alguma consulta num ato de audiência. E confesso para vocês que a partir do momento em que os procedimentos ficaram eletrônicos, eu basicamente baixo o arquivo inteiro do processo e na palma da mão eu consigo acessar os autos pelo celular. Muitas foram as vezes que eu simplesmente cheguei e fiquei consultando o processo ali, né? Lembro que, inclusive, no começo dessa transição do físico para o digital, alguns juízes até questionavam, doutor, vai ficar mexendo no celular na audiência? Não, na verdade eu não estou mexendo nesse aparelho aqui como um celular, eu estou utilizando ele como uma espécie de tablet para acessar os arquivos da audiência. Quem faz processo do trabalho sabe que já fica um computadorzinho, inclusive, na mesa de audiência para você poder fazer consulta, pelo menos no TRT aqui do Rio de Janeiro é assim. Então, é interessante quando a gente pensa em contratar um serviço de armazenamento na nuvem, como o OneDrive, como o Google Drive, porque eles já possuem políticas muito interessantes em relação à proteção desses documentos, à proteção dos arquivos. Então, a partir do momento que você contrata um serviço para armazenar documentos sigilosos que sejam dos seus clientes, imagina, como por exemplo, um documento ali de imposto de renda, um documento de identidade, uma carteira de habilitação, dados pessoais ali aonde você precisa armazenar com segurança. E lembra que eu falei da cautela que você precisa ter, por exemplo, se você receber esse arquivo por um WhatsApp, né? Você consegue, inclusive hoje, colocar senha para acessar o teu WhatsApp. Então, quem pegar o teu telefone poderá até ter acesso a ele, mas você pode bloquear o acesso no teu telefone para a pessoa não entrar no WhatsApp, para a pessoa não acessar determinada galeria de arquivos, de fotos. Então, é bastante interessante que você tome essas medidas, porque você não vai ter problema com a segurança, a privacidade, a cautela dos dados dos seus clientes. Lembrando que os advogados também eles se vinculam às normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando a gente fala em armazenamento na nuvem, a gente fala da importância que é se ter uma cautela da forma que esses documentos serão armazenados, tá, gente? E aí vamos falar aqui um pouquinho agora sobre a forma como esses
arquivos podem ser enviados e recebidos. Você pode utilizar o WhatsApp, como eu falei para vocês. Você pode utilizar o próprio e-mail que você criou aqui também nesse curso, o e-mail do teu escritório para receber essas informações dos seus clientes. Então, com isso, você consegue, de forma muito prática, ter acesso a determinado documento que antigamente levaria-se muito tempo, né? Provavelmente, se fosse pelos Correios ou qualquer outra transportadora, ou você faria com que você tivesse de ir ao seu cliente ou o seu cliente ir até você. Então, eu não vejo essa como uma realidade de hoje. A realidade de hoje é, de fato, a gente ter uma digitalização dos procedimentos, inclusive dos documentos, tá, gente? Inclusive, de tempos em tempos, eu revejo os documentos que eu tenho físicos no meu escritório e eu faço todo um trabalho de virtualização desses documentos, devolvendo as cópias físicas para os clientes ou então até mesmo incinerando por uma questão de privacidade dessas informações, desses documentos. Então é muito importante que a gente tenha essa cautela, tá, gente? Posso utilizar quais outras formas de enviar e receber esses arquivos? Eu aconselho que seja sempre através de um meio oficial e que você sempre deixe claro, na medida do possível, que você vai receber esses documentos através de determinado meio. Como, por exemplo, embora receba documentos através do WhatsApp, eu tenho grande cautela com os documentos que eu recebo por ele. Porque assim que alguém manda esse documento, se eu não abro na hora para ele ficar armazenado no meu celular, depois de um tempo, eu não consigo mais ter acesso a esse documento. Então, diferente do e-mail, que se alguém manda um e-mail para você com determinado anexo, e você pode passar ali 1 ano, 2 anos, e acessar novamente esse e-mail e baixar esse conteúdo, com o WhatsApp não funciona assim. De vez em quando, né, na verdade a grande maioria das vezes, quando passa um tempo e eu não baixei aquele arquivo, o arquivo fica indisponível e aí você tem que pedir para o teu cliente reencaminhar. Então, com isso, o que eu faço? O cliente mandou algum documento pelo WhatsApp, eu já jogo na pasta virtual dele. E eu quero aproveitar aqui, pessoal, como eu falei para vocês, eu uso o Google Drive, vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que funciona. Aqui, na minha parte esquerda, eu tenho a opção de criar um novo, aqui o meu está em inglês, né? Eu posso criar uma nova pasta, enviar um arquivo, enviar uma pasta, posso criar automaticamente aqui um documento pelo Google Docs, pela planilha do Excel, o Excel no caso aqui da Google, um formulário. Então vamos supor que eu queira organizar as pastas dos meus clientes. Venho aqui, New Folder, Clientes, e aqui ele já vai criar, olha como você pode ver, a pasta Clientes está aqui. Simplesmente dou um duplo clique e ele já vai acessar essa pasta. Posso aqui, olha, Tício e Melvio. Posso criar uma pasta dentro da pasta. E aqui nessa outra aqui, eu já posso, por exemplo, adicionar um Google Docs. Posso escrever, por exemplo, uma procuração. E aqui, quando eu formato esse documento, né, vamos supor que ele esteja aqui completamente preenchido, eu posso vir aqui e já compartilhar ele com alguém. Olha, eu posso clicar aqui no botãozinho de Share, Procuração, e posso alterar aqui, no caso, o acesso, né? Aqui no caso, a princípio, quando eu crio qualquer documento no Google Docs, ele fica restrito, ou eu posso compartilhar com qualquer pessoa que tenha esse link, e aí o link vai ser esse aqui, olha. Então, se eu abrir em outro navegador ou mandar esse link para o meu cliente, ele vai ter acesso a esse documento, que ele pode simplesmente baixar, ou posso vir aqui, olha, colocar como restrito e o e-mail do cliente. Posso, por exemplo, chegar aqui, contato@direitoemcurso.com.br, e aí eu posso compartilhar apenas com ele esse documento. E você vê que ele tem aqui um botãozinho de Notify People, notificar a pessoa. Quando eu deixo isso aqui marcado e clico em enviar, a pessoa ela vai receber um e-mail dizendo que eu compartilhei esse documento com ela. E o mais bacana é que ela pode alterar esse documento
e eu também posso fazer alterações. Isso é muito legal quando a gente está fazendo ali uma minuta, um esboço. É como se a gente tivesse um grande quadro, né, um quadro de anotações, e tanto você como seu cliente podem rascunhar nele, cada um estando da sua localidade. Então é muito legal para fazer trabalhos em conjunto, talvez ali para poder aprimorar uma petição, um recurso, qualquer peça que você tenha que seja necessário ali no processo. Então é um recurso que eu gosto bastante, esse compartilhamento aqui com a pessoa. E aqui, gente, como vocês podem ver, vou atualizar de novo aqui a nossa pasta, e você já pode verificar que o documento que eu criei já está aqui, olha. Então eu tenho a pasta cliente, cliquei aqui, olha, Tício e Melvio, e procuração. O nosso documento já está aqui. E se eu acessar essa pasta do meu celular, o Google Drive tem um aplicativo disponível tanto para iPhone como para Android. Se eu baixar e acessar a pasta que eu tenho, ele vai ver os mesmos documentos. É por isso que eu falei para vocês que é muito fácil de consultar o processo. Você pode jogar tudo ali na nuvem, tudo nesses arquivos e simplesmente sair. Você pode estar no computador da sala da OAB, você pode estar viajando, você pode estar em qualquer lugar, você pode estar na porta do fórum com o seu celular na mão e consultar os documentos que estão ali. Muito melhor do que carregar uma porção de documento debaixo do braço, numa pasta. Você não tem essa necessidade. Inclusive, é muito legal também porque às vezes você quer recordar de algum documento que você juntou no processo, né? Até semana passada, fazendo audiência, eu já fiz isso, né? Eu queria me recordar se o determinado documento havia chegado para a gente, né? Que o cliente havia enviado. Então eu percebi que estava ali dentro da pasta de protocolado, então consegui esclarecer o cliente na hora, tá, gente? Então essas são aqui algumas formas que eu utilizo para enviar, receber arquivos, armazenar de forma segura para que o cliente ele não tenha problema, principalmente em relação à questão do tratamento dos dados pessoais dele. Espero que esse bloco aqui tenha sido elucidativo para você e nos vemos no próximo.